E aí galerinha, tudo bem? Aqui quem fala é o Lucas com mais um Top 7 da Caverna Geek. E bom galera, o nosso Top 7 de hoje é sobre os 7 filmes clássicos de terror fodas. Eu particularmente adoro filme clássico de terror, acho que como naquela época não havia muitos efeitos especiais, os diretores tinham que apostar mais em histórias bem assustadoras para que as pessoas realmente comprassem a ideia. E atualmente os filmes de terror são somente sangue, vísceras e tripas e histórias, conteúdo mesmo não existe. Então, bora lá para nosso top 7. E o nosso filme de número 7 é nada mais nada menos que Halloween, dirigido por John Carpinteiro. Que cara, ele é tipo diretor que consegue fazer algo muito foda, porque velho, esse filme teve um orçamento de 325 mil dólares e arrecadou cerca de 70 milhões. Ou seja, o cara vendeu basicamente um Fusca a preço de uma Ferrari. Mas isso se deve ao mérito do diretor que com pouco dinheiro criou um dos clássicos de terror que viria a ter inúmeros remakes e sequências. Acho que teve mais de 7, se não me engano, e eu particularmente não vi todos. Porém, o filme conta a história de Michael Myers, ainda criança acabou assassinando a sua irmã usando uma faca de cozinha e vestindo uma máscara bizarra. E após 15 anos, o Michael acaba fugindo de um hospício onde ele estava internado e volta à sua cidade natal para continuar o que ele havia começado, né? Perseguindo e matando adolescentes de toda a cidade. E é na noite do Halloween que a coisa fica feia, e é aí que acontece o clímax do filme, que eu não vou contar pra vocês porque senão perde a graça, né? E ele foi um dos primeiros filmes de serial killer que existiu, não foi o primeiro, porém foi um dos primeiros, e é um pioneiro na área então, né? E por isso vale muito a pena assisti-lo. E uma curiosidade foda é que o filme não tinha muito dinheiro para comprar itens, para fazer os efeitos e tudo mais. E a máscara utilizada por Michael Myers foi a mais barata encontrada numa loja próxima ao set. Ou seja, algo que hoje é um símbolo do horror foi a coisa mais barata encontrada numa lojinha. Ou seja, o cara não foi nada fácil produzir o filme e o cara teve méritos nisso. Então vale a pena assistir. Fica aí a dica e vamos para o próximo filme da nossa lista. E no sexto lugar da nossa lista vem nada mais nada menos que A Noite dos Mortos-Vivos. Eu não poderia deixar de fazer essa lista sem citar George Romero, que foi o cara que inventou o zumbi como conhecemos hoje. Antigamente zumbi era uma história mística sobre voodoo, então não tinha nada a ver com o tipo de zumbi que a gente conhece hoje. Então ele praticamente inventou esse tipo de zumbi. E esse filme é um dos maiores clássicos que ele já fez em toda a sua vida, junto com Dawn of the Dead, que foi um filme muito foda também que eu já vi, que teve o remake há alguns anos, que é o Madrugada dos Mortos. Quem já viu, se não sabe, fica sabendo agora que o filme original chama Dawn of the Dead, é muito bom também. Particularmente eu gostei do remake do Dawn of the Dead, que é a Madrugada dos Mortos. Mas voltando a falar de A Noite dos Mortos-Vivos, o filme original foi lançado em 1968 e foi filmado em preto e branco, e ele optou por isso, o George Romero, e não diminuiu nada a qualidade do filme. A película conta a história de um grupo que tenta sobreviver em uma casa a um ataque zumbi, causado por uma queda de um satélite que liberou uma grande quantidade de radiação. É simples, porém genial. Teve junto com Dawn of the Dead esse ano um dos grandes... Teve junto com Dawn of the Dead um dos grandes ícones do cenário zumbi atual e de todos os tempos. Como todo filme de terror preto e branco, o sangue era feito com chocolate. É o nome da marca do chocolate que foi feito esse ano, se chama Bosco. Então, praticamente era gostoso você ser morto, né? Porque tu ficaria cheio de chocolate. E segundo o próprio Romero, em algumas cenas não era necessário que os atores encenassem aquela cara de nojo, aquela cara de zumbi, porque eles realmente tinham náuseas, porque eles eram obrigados a comer pernil com chocolate, que segundo eles não tinha um gosto nada agradável. Então galera, sabendo de tudo isso, vamos para o quinto filme da nossa lista, bora lá! Bom galera, eu sou meio suspeito para falar sobre o quinto filme da nossa lista, porque eu tenho uma história de amor com ele. Porque galera, Massacre da Serra Elétrica foi o primeiro filme de terror que eu vi completo, que eu não vi um pedacinho e caguei nas calças. E sinceramente, eu lá no auge dos meus 13, 14 anos de idade fiquei, caralho, que porra é essa? Mas enfim, depois disso eu vi todos os filmes da série e passei a gostar ainda mais.
Mas falando aqui do filme original, foi dirigido por Tobe Hooper e lançado em 1974. E eu me lembro que o filme já começava com um narrador lendo um texto bizarro que já te deixava na pilha de que aquilo ia dar merda. E tipo, logo depois dos textos tinha umas imagens de corpos com o som de uma porta rangendo. Um negócio muito bizarro, velho. Aquilo era meio que perturbador. E não foi diferente. O filme conta a história de um grupo de jovens que viajava pelo Texas e acabou na mão de uma família de canibais insanos, com seu principal membro, Leatherface, sendo um cara gigante com um retardo que usava uma máscara de pele e uma motosserra para matar suas vítimas. Esse foi um dos poucos filmes que eu gostei do remake. O remake é muito bom e realmente te passa a mesma sensação de angústia do filme original. E uma das cenas mais bizarras é quando Leatherface corta o dedo de uma garota. Até aí não parece ser tão bizarro, porque é uma cena bem simples, nem é tão nojenta. Porém, o dedo da garota foi realmente cortado. Obviamente eles não arrancaram o dedo dela, mas eles realmente cortaram o dedo, porque não tinha como fazer o sangue, né, naquela posição e tudo mais, então ele realmente cortou o dedo da garota. Isso é insano. Além disso, o filme chegou a ser proibido no Brasil, velho. Um filme de terror proibido no Brasil, por ser muito chocante, o que mostra o quão foda foi o massacre da Serra Elétrica. E o Tobe Hooper, em uma entrevista, disse que acabou tendo a ideia do Leatherface, da máscara de couro e tudo mais, quando foi uma festa, a fantasia, e um amigo seu, que trabalhava, não lembro direito, não sei se foi no necrotério, acabou arrancando a pele de um cadáver, realmente fazendo uma máscara de pedra. Bom, isso aí são boatos, eu não sei se são uma história verdadeira, mas fica aí, caso seja, ainda torna o filme mais foda ainda. E o filme foi baseado na históra de Ed Gein, que não tem muito a ver com a história do massacre da Serra Elétrica, foi um baseado bem meia boca, só para dar aquele tom de que é um filme de terror baseado em fatos reais. Mas vai ler a história desse cara, galera, que também é muito bacana. E uma adaptação dos livros do tão famoso escritor Stephen King não poderia estar de fora da nossa lista, e ela está aqui no quarto lugar. O Iluminado foi uma das obras-primas de Stanley Kubrick, que teve como protagonista nada mais nada menos que Jack Nicholson, velho. Esse cara é um lunático, velho. Não dá pra tu olhar nos olhos desse cara e falar assim, esse cara tem sanidade mental. Ele tem aquela cara de louco, velho. Sem contar que ele foi o homem que foi indicado mais vezes ao Oscar, ou seja, ele não é pouca bosta não. E ele já acabou matando o DiCaprio, ou seja, Oscar, DiCaprio, morte, conspiração, Illuminati aí. Então, deixa isso pra lá, né? Vamos voltar a falar do filme. O filme foi lançado em 1980 e conta a história de um escritor decadente que passa a cuidar de um hotel gigante no meio do nada. Ou seja, por aí você já vê que vai dar merda. E ao ficar lá sozinho com sua família, começa a enlouquecer e ter visões. Além disso, seu filho possui poderes e também possui visões de assassinatos que ocorreram no hotel. Sem contar que ele possui um amigo imaginário que o ajuda, que fala o que ele tem que fazer. E o filme é muito conhecido por uma cena no qual o personagem interpretado por Jack Nicholson quebra a porta da despensa e chega com um machado com uma cara de lunático, então diz, "Here's Johnny". E essa cena ficou muito conhecida porque era um bordão de um apresentador americano na época, então ficou muito conhecido. E fica a dica aí do filmaço do Kubrick. Falou que é Kubrick, não precisa falar que é um filmaço, porque sempre é filmaço, ele só lança filme foda. E por isso está no quarto lugar da nossa lista. Então bora lá pro top 3 da nossa lista, galera. Muitos podem discordar, porém na terceira posição aparece Cemitério Maldito, outra adaptação dos livros de Stephen King. E aí vai muitos dizer, mas o Iluminado é mais filme que o Cemitério Maldito, mas o Iluminado fez mais sucesso que o Cemitério Maldito, não sei o que tem. Porém, cara, eu não discuto isso, porém na minha opinião, Cemitério Maldito é mais filme. Eu particularmente gostei mais, mas isso é uma opinião pessoal e claro que isso pode variar. Essa lista não é uma lista fixa, é uma lista de opiniões minhas e indicações para vocês. Então, deixando isso de lado, vamos falar realmente do que interessa. O filme, ele conta a história de uma família que se muda para uma casa nos arredores de Chicago. O lugar é quase perfeito, exceto por uma rodovia que tem muito movimento que passa em frente à casa, pelo fato de haver um cemitério indígena com histórias macabras perto da casa. As histórias contam que no cemitério pode ressuscitar os mortos e que já houve histórias de pessoas da região que ressuscitaram crianças e a ressuscitação deu meio que errado.
E um certo dia o filho do casal acaba sendo atropelado por uma carreta. E desesperado, é claro, o pai vai e enterra o filho no cemitério indígena, o que acaba dando certo, pois ele retorna à vida, porém ele retorna como um pequeno demônio, vamos dizer assim, que mata o vizinho e mata até a própria mãe. E o pai acaba tendo que, no final das contas, ter que matá-lo de novo, pela segunda vez. E um detalhe para a cena final do filme que é extremamente bizarro, que após de ocorrer tudo isso, o cara ainda tem coragem de ir lá e ressuscitar a sua mulher. E aparece a mulher com a cara toda cortada e tudo mais, como vocês viram aqui no vídeo, e eles acabam se beijando, velho. É um negócio bem bizarro, então... Não sei, cara, sinceramente. O filme teve uma continuação que eu considero até razoável, não é melhor que o original, porém é assistível, é bacana, para quem curtiu muito o filme original, vale a pena ver a continuação. E bora lá para o nosso segundo lugar. E em segundo lugar não poderia faltar um filme dele, Alfred Hitchcock, que foi um ícone da direção, do cinema e tudo mais. E o filme que eu escolhi dele para representar nessa lista, é claro, não poderia ser outro senão Psicose, que conta a história de uma jovem que acaba realizando um furto no local onde trabalha e acaba fugindo. E ao se hospedar num motel na beira da estrada, ela acaba conhecendo um cara muito tímido e realmente encantador, chamado Norman Bates. E o Norman acaba gostando da garota, porém ela acaba um certo dia à noite sendo esfaqueada no banheiro pela mãe de Norman. Quem não conhece aquela cena dela sendo esfaqueada com aquela musiquinha bizarra, que até tem um vídeo do Mr. Bean comendo pipoca e jogando pipoca pra cima ao ver isso, né? E após isso, eles acabam começando a investigar a morte dela, da moça, e a irmã começa a investigar. E acaba chegando à conclusão que Norman possui uma dupla personalidade, e sua mãe já estava morta. O que é mostrado no final do filme, ou seja, o Norman às vezes incorpora o espírito da mãe. Você baixa a mãe nele lá e ele vira o capeta e sai matando todo mundo. Logo, tudo foi uma obra do subconsciente de Norman. E o filme possui cenas aclamadas, como essa da morte do chuveiro que eu já falei, e a hora que eles descobrem que a mãe dela está morta. É realmente bem bizarro. Sem contar que o filme foi filmado em preto e branco porque o próprio Hitchcock quis, porque na época já havia recursos para filmar colorido, então vai saber, né? Talvez o fato de ter filmado o filme em preto e branco fez ele ficar mais assustador, mais bizarro. Não sei, isso aí fica questão de quem está assistindo saber, entender, interpretar, vamos dizer assim. E bora lá pro melhor filme da nossa lista, na minha singela opinião. Em primeiro lugar, galera. E por último, mas não menos importante, galera, vem O Exorcista. Puta merda, velho. Esse filme acho que foi o filme que me deu mais cagaço em toda a minha vida e me dá cagaço até hoje. Ele é diferente de todos os filmes, velho. Pra mim ele é um filme completo. Ele tem terror psicológico, terror visual. A produção do filme em si foi um terror. Não no sentido de que foi ruim, mas no sentido que aconteceu muita coisa bizarra. Sem contar, cara, aquele que é um filme que te deixa incomodado. Ele te dá a sensação de incômodo. Sei lá, velho. Não sei nem descrever isso. O filme foi dirigido por William Friedkin e lançado em 1974 e conta a história da pequena Regan, que é possuída por um demônio chamado Pazuzu. Após ela começar a apresentar comportamento bem estranho, como por exemplo, falar palavrão, bexiga solta, se mijando em todo canto e etc., a sua mãe resolve levá-la ao médico, que não identificam nada, não sabem o que fazer com a garota, e sem saber o que fazer, ela acaba tendo a opção de levá-la a um exorcista, a um padre, para realizar um exorcismo. Apesar da mãe dela não acreditar em religião, em Deus e tudo mais, mas ela acaba, vendo desesperada, levando ela até o padre Carras, que é um padre que estava perdendo a sua fé, vamos dizer assim, porém ela acaba, não sei porquê, aceitando fazer o exorcismo. E aí que a coisa fica feia, galera. A menina começa a descer a escada de ponta cabeça, começa a rodar a cabeça igual Beyblade, vomitar ervilha em geral. E uma das cenas mais bizarras pra mim, que foi quando ela se masturba com um crucifixo. Isso aí foi bem pesado, foi bem difícil de ver, pra ser sincero. Ainda mais pra mim que sou católico, então é bem complicado. E não para por aí. Quando ele vê que a coisa ficou feia e que ele não vai conseguir, ele acaba chamando o padre Merlin. Que é um padre que, vamos dizer assim, descobriu esse demônio há muito tempo atrás, já teve contato com ele, e o padre acaba chegando e realizando o exorcismo, porém ele morre no meio do exorcismo e dá tudo errado, vamos dizer assim.
A questão é que fica aí pra quem... Eu acho que ninguém nunca viu esse filme, todo mundo já viu, porque não é possível. Mas pra quem ainda não viu, ver o filme, porque é muito bacana e vocês vão ver o que vai acontecer no final. E, velho, inexplicavelmente esse filme foi muito foda, aconteceu muita coisa bizarra ao redor do filme. Como, por exemplo, 8 pessoas morreram durante a filmagem. Tipo, 8 pessoas relacionadas ao filme, velho, muita gente. Então, será que isso é coincidência ou não? Não sei. Quem sou eu pra dizer? Além disso, a mulher que dublou a voz da Monique de Reagan na versão americana, que é bizarra, velho, é bem melhor do que a brasileira. Olha que a brasileira é muito boa. Ela teve que fumar pra caralho, beber muito e comer ovo cru, velho, tipo, pra ficar com aquela voz bizarra. O resultado foi uma voz digna de Oscar. Realmente o Exorcista ganhou o Oscar de melhor trilha sonora e tudo mais, e foi indicado a vários outros Oscars, e foi o primeiro filme de terror a ser indicado ao Oscar, pra ser sincero. Então tá aí, não é pouca coisa não. O filme é muito bizarro, pra quem não viu, recomendo, vejam, que o negócio não é fácil não. E espero que vocês tenham gostado da nossa lista. Se gostou, deixem o seu like, curtam a nossa página no Facebook e se inscrevam no canal. Se não gostou, deixe o porquê não gostou. Eu peço desculpas a alguns barulhos de fundo que ocorreu hoje, porque não sei, eu acabei mudando e tá muito movimentado por aqui ainda. Eu não consegui achar um bom lugar para gravar, porque todo lugar tem rua para todo lado, velho, é muito barulho. Então, vocês me desculpem. Se gostou, deixa seu like, não esqueça. E é isso aí, galera, até o nosso próximo vídeo. Até mais!